Olá, vamos falar hoje nesse vídeo sobre equilíbrio financeiro. Ou, outro nome seria a linguagem do dinheiro. Como é que você se comunica com o mundo do dinheiro? Como é que você trata o seu dinheiro? Como é que você trata a forma como você usa? Como é que você administra isso? Tá? Esse é o tema de hoje. Eu vou falar em 5 partes aqui. Tá? Para cada uma delas representam uma linguagem de como você se comunica com o dinheiro. Uma linguagem invisível na maior parte das vezes. Tá bem? Bom, aguarde aí. Mas antes disso, então aproveita agora e te inscreve no canal. Dá o seu like, comente, compartilhe. Também aproveita e conheça o meu Instagram e o meu curso de finanças pessoais. Tá bom? Link na descrição do vídeo aí. Muito bem. O equilíbrio financeiro, o domínio das suas finanças e a linguagem que existe na forma como nós fazemos as coisas e expressa na realidade que se constrói. Então, desses pontos que eu falei, tá, eu vou pegar o primeiro, que é a base de tudo, que é a renda, ou seja, o salário, o prolabore, a receita, o nome que você tem para entrada de dinheiro. Bom, quanto à entrada, que é um lado, é um bolso, tem a contrapartida, que é como é que você usa esse dinheiro. Então, existem 3 situações. A situação que nós temos é o seguinte: primeiro, você ganha e gasta igual, ou seja, essa é a situação número 1. A segunda, você ganha, aquilo que você gasta mais do que você tem de receita. E a terceira, é o ideal, é que você gasta menos do que você ganha. Então você tem uma parte que você guarda para você. Então, essas 3 situações, analise e pense o tipo de mensagem que isso você está transmitindo para o universo. O que você está dizendo com a situação que você tem hoje? Tá? Se você gasta menos do que você ganha, está dizendo que você é uma pessoa que pensa o presente, administra o presente e tem um plano de futuro. Você tem objetivos, tá? Você tem uma folga, você está trabalhando. Então, o universo ou o mundo que está à sua volta vai, de uma certa forma, conspirar para que as coisas aconteçam e você entre nesse caminho. Tá? É uma espécie de ordem para o seu subconsciente de como fazer as coisas. Então, isso com a repetição, você transforma tudo, o seu dia a dia, a sua forma de gastar, a sua forma de ganhar, a sua forma de pensar o dinheiro, você transforma isso num hábito, numa programação. Tá? Bom, então essas são as 2 situações. Mas imagine que a situação mais comum que a gente encontra é de ter os gastos iguais ao que se ganha ou os gastos maiores. Bom, gastar igual ao que ganha ou gastar mais do que ganha é um problema. Porque você não está deixando uma folga para esse mundo mais próspero de futuro. Você não está, dentro das outras riquezas que fazem parte da sua vida, não está criando perspectivas para ela. Porque o dinheiro faz parte dessa harmonia. Tá? Você está relacionado com a saúde, com o lazer, com toda uma vida digamos assim, de qualidade, que é o objetivo de todos e que é um direito de todos, principalmente isso. Então, tem que ser resolvido isso. E tem 2 formas. Ou você vai trabalhar a alternativa de aumentar a renda ou reduzir a despesa. Bom, aumentar a renda, a gente sabe que não se faz de um dia para o outro. Não é de repente, você tem que fazer um plano, você depende de algumas coisas, não depende só de você. Agora, a redução de gastos depende só de você. Então, a partir daí, você pode agora, imediatamente, trabalhar nessa administração dos gastos, começando por aí. Esse é o primeiro ponto, da renda e a repercussão nos seus gastos. O segundo ponto que eu quero falar com você aqui é o seguinte: a economia. Tá? Bom, se você trabalhar essa questão da renda, o que você pode fazer então para o segundo estágio? Ou seja, já administrei, já sei como, já estou consciente de como administrar a minha renda, sei da repercussão negativa e positiva. Como é que eu faço para economizar? Bom, primeira coisa, a lei dos 10%. Tá? Isso até é bíblico, né? E por que o 10? O 10 é um número mágico. Tá? A numerologia, se você for pensar, de 1 a 9, ela é uma sequência que, a partir daí, é um número único. A partir do 10, tem outras simbologias, mas o 10 é um número especial. Então, no mínimo 10%, tá? O 10% você tem que tirar do que você recebeu líquido dos seus rendimentos, no mês, na semana, enfim, e você tem que guardar.
guardar de uma forma assim como se fosse um ritual, tá? Você vai guardar. Porque você, quando faz isso, está dando uma outra mensagem, uma linguagem visível, seguindo nessa linha, dizendo que isto que você fez para o seu subconsciente é algo especial, é importante. E você vai, então, a partir disso, ter possibilidades de aumentar e prosperar em outros pontos financeiros com o decorrer do tempo. Você vai evoluir, vai melhorar, mas o 10% é o mínimo. De preferência mais, mas comece com 10. E guarde, mesmo que você tenha dívida, porque se você fizer isso, você vai perceber que em 30, 60, 90 dias, você nem vai notar que você se adequou a essa retirada que é o seu pagamento, tá? Bom, esse é o número 1. Número 2, você tem que também trabalhar a questão de gastos, né? Você tem que ter o domínio, você tem que visualizar os gastos como aquela saída de dinheiro e saber o que eles representam, o que está acontecendo ali, né? Então, para isso, ajuda a ferramenta do orçamento, que eu já fiz vários vídeos aí. Então, o orçamento tem o lado da receita, né? Que eu falei que a receita você tem que trabalhar, você tem que aumentar a receita, mas você tem que fazer um plano que não é tão imediato quanto os gastos. E a segunda coisa é pagar as contas. Uma coisa que ajuda na questão da gestão dos gastos, no pagar as contas, é que você defina uma meta de gastos, né? Uma meta de redução de gastos, melhor dizendo. Então, assim, quanto que você vai reduzir, coloque como objetivo de reduzir nos primeiros 30 dias, primeiros 60 dias, 90 dias, 10%, 20%, 30%. Eu vi na minha experiência das empresas trabalhando que toda vez que eu pegava para botar uma meta para os meus colaboradores e as demais equipes trabalhar uma redução, se conseguia 20% que nem eram percebidos. E na minha vida, se eu parar agora, eu vou encontrar coisas que também eu não tinha pensado ontem. Então, você começa a ter um espírito assim de valorização e as coisas elas começam a ficar mais claras. A gente se acostuma, às vezes, com despesas, com gastos que não são necessários e não se dá conta. Bom, outra coisa, então, essa meta de redução. Outro ponto, assim, é ter um padrão de gasto. Definir qual é o padrão. Qual é o padrão, ou seja, qual é o tamanho de gasto que você admite dentro da sua renda. E um último ponto aqui, em termos do economizar, é o objetivo. Quando você define um objetivo, então você vai, por exemplo, definir um objetivo de 12 meses. Você quer comprar alguma coisa, você tem um plano, uma viagem, alguma coisa desse tipo. Você vai guardar um dinheiro específico para isso. Então, todo mês, independente dos 10% que é aquilo que é para o futuro, que você não vai mexer, você vai para os projetos de vida também definir um valor. Esse valor você vai guardar todo mês, né? E você vai chegar no final desse período, você vai gastar. Porque tem o mecanismo de você guardar e você fazer circular. O dinheiro tem que se movimentar. Essa é a dinâmica da riqueza. Tá? Bom, vamos para o outro ponto, que é o patrimônio. Patrimônio. O que é o patrimônio? São os ativos. Então, num determinado momento, você vai olhar para você mesmo e vai olhar e pensar o seguinte: qual é o meu patrimônio? Quais são os bens que eu tenho hoje que no futuro eu posso convertê-los em dinheiro, tá? Ou eles me pagarem, ou seja, eles gerarem uma renda para mim. Pode ser imóveis que geram aluguéis, ou podem ser um volume de ativos no mercado financeiro que vai pagar para você mensalmente um valor que vai ser a sua fonte de renda de independência financeira. Que patrimônio você está construindo? Tá? E ligando tudo isso com os 10% que eu falei, enfim, todo um projeto de reservas financeiras. Bom, patrimônio. Segunda coisa é investimento. Investimento, uma dica aqui é o seguinte: faça com que seus investimentos aconteçam uma vez por mês, tá? Ou 2 vezes por mês, enfim, no momento que você definir uma regra, você faça ele de forma automática, principalmente no início. Então você começa, tem mecanismo para fazer isso, por exemplo, no Tesouro Direto, tem lá que você define uma regra de mensalmente, automaticamente, ser descontado da sua conta corrente o valor para aplicação, por exemplo. E outro investimento é em conhecimento. Tá? Conhecimento. Então tem uma meta de leitura diária, tá? Diariamente, leia alguma coisa que faça você evoluir, que faça você crescer, entender e se tornar maior.
Tenha uma meta de livros. Quantos livros você vai ler durante o ano? Vai ler um livro por mês, vai ler 2 livros por mês, você define, porque todos os grandes milionários e ricos fazem isso, e esse é um dos segredos de crescimento. Bom, concluindo então, tá? Nós chegamos ao final e eu falei aqui de 5 pontos. Renda, a economia, o patrimonial, como fazer o seu valor patrimonial, pensão de futuro, e como é os investimentos, tipo de investimento, investimentos financeiros, investimento em conhecimento, em autoconhecimento. Tá bom? Ufa, terminei. Tá? Bom, espero que esse vídeo tenha sido importante para mexer com um estímulo para você fazer então esse passo de domínio do dinheiro e prestar atenção nessa linguagem invisível do dinheiro que faz parte importante na sua programação mental. Tá bom? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.